Olá amigos, eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Hoje entrevistaremos Gil Polidoro, presidente da Comec, uma autarquia que tem a sua atuação em toda a grande Curitiba. Entrevistaremos Timóteo Campos, um líder comunitário, trazendo as reivindicações de sua gente às autoridades constituídas. Olá amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Seguindo a nossa programação, hoje iremos apresentar uma entrevista com uma liderança comunitária da Vila das Torres, Timóteo Campos. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, Timóteo, e de início gostaríamos de saber como é que surgiu o seu envolvimento no movimento comunitário, no movimento social, enfim, sempre na busca de cidadania, a nossa população, a nossa gente. Muito bem, obrigado pela oportunidade. E o meu envolvimento com o movimento comunitário é em busca de melhoria, né? Assim, então, tem a necessidade de buscar a melhoria para você, para a tua família, para o teu vizinho, e quando vê você já está envolvido. E faz vários anos que venho trabalhando nisso. E é muito gostoso poder ajudar e poder fazer um pouquinho, além de ser o pai da família ali, se puder fazer um pouquinho para o teu amigo, para o teu vizinho, é legal você contribuir com a tua cidade. Timóteo, e quais as maiores dificuldades que você vem encontrando para atender os anseios daquela comunidade que você representa? Tem muitos ainda, muitas coisas, né? Tem muitas dificuldades a ser combatido, vamos dizer assim. Questão de saúde, tem que melhorar a questão de saúde pública. Hoje a gente sabe que o SUS é o melhor plano de saúde do Brasil, talvez do mundo, e que tem que melhorar, só que a gente, nos últimos 4 anos, a saúde deu uma caída, né? E eu digo e levo culpa a uma má gestão, digo assim, né? Precisamos melhorar isso na área de saúde. Ainda o cidadão tem muito a se beneficiar desse plano que hoje não está sendo entregue para ele. E, então, pelo que eu entendi, Timóteo, a saúde pública na sua região, na sua localidade, é uma das necessidades urgentes para aquela população? Com certeza, a saúde é necessidade urgente. Outras também, necessidade de limpeza no rio, na questão do meio ambiente, né? Que temos ali grandes erosões nas ruas paralelas com o rio, e que ficou de fazer um trabalho aí durante essa gestão que passou e não foi feito. Então a gente tem um problema sério com a erosão do rio Belém, e assim que precisa ser feita alguma coisa de urgência ali, com urgência. Ótimo, inclusive na sequência a gente vai estar comentando um assunto diretamente sobre a poluição do rio, mas antes eu gostaria, Timóteo, que você explicasse para a gente, informasse aqueles que nos assistem. Existe com a entidade associativa de vocês, com a associação de moradores, entidade de mães, existe algum convênio, algum apoio direto do governo federal, estadual ou municipal? Olha, não existe assim com a entidade vinculada direto com o governo federal, não tem. Mas é lógico que a gente vai em busca de melhoria, e quem tem que fazer é o governo federal, o governo municipal e estadual. Por exemplo, na área de habitação, o governo federal empenha-se essa verba aí com as casas. Por exemplo, a gente tem habitação que está sendo construída lá, que parou já faz 2 anos que está parado, que é da Minha Casa Minha Vida, que as pessoas estão lá há 40 anos esperando para ter essa casinha, e que quando começou, deu na trave, a firma faliu. Então tem que abrir licitação de novo, e as pessoas estão lá morando em péssimas condições, né? Então a habitação também é uma das dificuldades que a gente tem encontrado lá. Não é para toda a população, mas é uma parcela que precisa e merece ter uma casa digna. Ok, então isso aí é importante que se esclareça aos nossos governantes, que deem uma atenção especial a essa comunidade que está aqui próximo ao centro de nossa cidade, no que tange à habitação. Várias construções tiveram seu início e não foram concluídas, que é lamentável, porque isso aí com certeza acaba gerando um custo muito maior àqueles que menos têm, que é uma comunidade de baixa renda, uma comunidade que está procurando o seu lugar ao sol. Ô Timóteo, me diga também, nesse seu envolvimento, quais as conquistas significantes que levaram a sua comunidade?
Temos várias conquistas, lógico que a gente não vive só de problema, a gente vive com as conquistas também. Até porque temos que valorizar as lideranças que lá passaram, né, que antecederam a nós, né. Eu acredito que várias passaram por ali que trabalharam para que hoje a comunidade tenha essa estrutura que tem. E a gente vem contribuindo também há vários de anos aí, em torno de 15, 20 anos que a gente vem contribuindo. Mas teve conquista, como na área de creches, não é o contento ainda, temos gente na fila da creche, mas foi creche, trincheira, a Rua Chile ali foi ligado então, com o Jardim Botânico, então assim, veio a melhoria, chegou o progresso, porém lento, temos mais coisas ainda para alcançar ali em torno de melhorias. E como é que anda no que tange a infraestrutura ali? Vem sendo realizado obras de que melhore o acesso, que melhore condições de locomoção da população interna aqui na comunidade? Vem acontecendo sim, porque as lideranças, nós lideranças e as pessoas que moram ali, são pessoas que estão ligadas nos acontecimentos e querem melhoria, como tem melhoria em qualquer outro bairro, porque todo mundo paga imposto e a gente como liderança a gente vai buscar isso, participando nas conferências, nas LDO, nos conselhos, fazendo o controle social do jeito que tem que ser feito, fiscalizando. Está acontecendo obras ali de melhoria, trincheira nova que vem por conta da Copa também, mas que beneficia de uma maneira ou de outra a nossa região ali em torno. Já foi feita uma trincheira, aqui a trincheira Chile, agora saindo a outra da Guabirutuba, vai melhorar mais, valoriza a nossa região ali, porque é uma região central, mas que falta essa infraestrutura, que está indo aos poucos, né? Acredito que ainda vamos, além dessas obras, a gente quer conquistar mais outras obras também, que atinja o miolo da vila, porque ali na Avenida das Torres está sendo feito um trabalho bacana, mas é para recepcionar o mundo inteiro que vem na Copa do Mundo. E ainda tem problemas ali, como o acesso à vila mesmo, por ser uma via rápida, estão fechando, deixando as ruas sem saída, a comunidade está tendo dificuldade para entender essas transformações, porque estão perdendo acesso à vila. Então, é uma via rápida, muitas ruas estão sem saída, mas só que a comunidade não foi consultada, aí ficou nervosa com esse tipo de coisa. Eu acho que tem que melhorar o diálogo da administração, a prefeitura, com a população nossa ali, para melhorar mais ainda. Isso é importante que a gente leve a conhecimento, principalmente dos gestores de nosso município, de nosso estado, que, como estamos vendo hoje, a comunidade está na rua reivindicando, solicitando aquilo que existe de carência na nossa cidade, no nosso país e no nosso estado. E uma das coisas que gera estudo são atitudes por parte dos gestores públicos no que tange a cercear a locomoção daquelas pessoas que moram na comunidade. Porque é lamentável nós, em favorecimento em uma via rápida, cancelarmos saída de nossa pessoa, dificultando a locomoção desses mesmos habitantes que têm direito, como todos aqueles que vêm de fora aqui em nossa cidade. Então, vamos ficar atentos a isso aí, para não criar transtornos futuros para a gestão municipal, federal e estadual. Eu acho que isso é interessante, que se tenha conhecimento. Timóteo, também gostaria que, como você militante de diversos conselhos, entidades, enfim, quais os projetos que você tem em andamento para atender e melhorar aquela comunidade que você representa? Projetos que a gente tem ali em execução, por exemplo, do Clube de Mães, em busca de melhorar a informação e as pessoas estão inteiradas da situação no mundo. Hoje a gente foi em busca de montar uma rádio. Hoje nós temos a Rádio Web Vila Torres, que é via computador, as pessoas acessam à internet e podem escutar nosso programa também ali. Foi uma conquista, que na verdade a gente queria uma rádio comunitária, que a gente não conseguiu ainda, a gente está trabalhando para isso. Então abrimos uma rádio web, temos uma rádio web Vila Torres, mas não é aquele sonho que não foi realizado, que é o sonho da rádio, né, comunitária. E para ter acesso à nossa rádio, tem que ser via computador. As pessoas hoje não têm internet. O que a gente fez? Foi em busca
da internet para esse pessoal. E conseguimos aí com parcerias privadas aí, empresas, uma parceria para levar o sinal gratuito da internet para toda a comunidade. Então é muito bacana. Hoje estamos com o portal digital Vila Torres, que é um jornal eletrônico, que as pessoas podem entrar lá e acessar e ver as informações da vila. Tem classificados também. É de suma importância esses projetos que a gente está levando. Esse é um dos projetos. E depois tem qualificação também e geração de renda também, que a Irenilda, a presidente do Clube de Mães lá, tem realizado também com as senhoras de lá, que é fazer sacolas, ou eco bags, de banner, desse material, desses banners, por exemplo. É um banner isso aqui. Se um dia não for mais utilizar, dá para a entidade transforma em sacola, não indo para o lixo, não indo prejudicar o meio ambiente, e ainda vai contribuir, vai levar no mercado. É um produto forte, tem uma certa durabilidade aí de 6 a 8 meses, é muito bacana. Esses são alguns dos projetos também, mas tem mais projetos aí que a gente pode estar falando na sequência. Timóteo, eu gostaria que você também me comentasse um pouco como é que está a situação no que tange à drogadição. Hoje a gente tem problema sério nessa área, né? Porque se tratando de pessoas envolvido ali nessa situação, como usuário de crack ou qualquer outra dependência química, são pessoas e que precisam de saúde, precisam de tratamento e que muitas vezes não têm. Hoje a dificuldade nossa é encontrar vaga de leito para que venha recolher esse cidadão que está lá no fundo do poço, que quer se internar, que está usando droga, que está usando o crack e que hoje não tem essa oportunidade. Então, assim, hoje a gente tem conhecimento de poucas vagas para o município, em torno de 5, 6, uma coisa assim, uma coisa absurda para o nível da epidemia que está de usuário de crack, essa praga do crack. Então, assim, o Estado, eu fiquei sabendo que no Estado inteiro tem 60, 70 vagas. É muito pouco para o tamanho do problema que a gente tem. E as pessoas, assim, ainda dizem, eu não sei o que faço. Tem que saber, sim, fazer projetos que venham direcionados para atender as famílias, né, dos usuários de crack, que muitas vezes não é só a pessoa em si que está usando a droga que é dependente, que está doente, é a família inteira, estraga a família inteira. Nossa, todo mundo sofre. Então, assim, tem que ser feito um trabalho sério para abrir mais vagas. Eu fiquei sabendo que em Curitiba, no município, assim, a primeira-dama falou que tinha... Para mim, no Face, ela falou assim, Timóteo, temos 200 leitos para esse tipo de dependência química, usuário dependente, e estamos abrindo mais 300. Só sei dizer que na minha comunidade virou uma epidemia. Tem muita gente doente, muita gente usando crack e outras drogas que precisam de ajuda, que são pessoas que essa é questão de saúde pública e que o Estado, que o nosso município, o nosso Brasil não está preparado para atender esse tipo de público. Precisamos de investimento pesado e, além de investimento, é consciência de quem está lá. Ver aquelas pessoas como pessoas, não ver como usuário, porque para muita gente esse tipo de gente é invisível. Ninguém passa em cima, mas não vê. Então, assim, tem que estar na hora de as pessoas, nossos governantes, a começar a ver, né? Ok, Timóteo. Está aí a fala de um representante da comunidade. É urgente essa situação da droga. A droga, ela ocorre porque muitas vezes não tem a própria fiscalização da polícia naquele que vende, porque o usuário, ele não consegue fabricar isso, e tem alguém que faz esse comércio. Então é interessante e urgente que os governos tenham uma atuação direta nesse assunto que está destruindo famílias. Nós não podemos mais aceitar e conviver com isso. Timóteo, meus agradecimentos pela sua participação, obrigado. O programa Uma Janela para a Cidade está sempre à disposição das comunidades. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Valeu, Timóteo. Nada, que isso. Estou à disposição. Já voltamos. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Voltamos agora para apresentar uma entrevista com o presidente da Comec, Gil Polidoro. É muito importante a sua presença, agradecemos a sua disposição de estar aqui conosco e gostaríamos que o senhor falasse o que é a Comec e quem financia a Comec. Muito bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre importante uma oportunidade
de conversar com vocês e com a sociedade, com a comunidade. Como é que, na realidade, uma autarquia vinculada ao governo do Estado do Paraná? Como é que é a sigla de coordenação da região metropolitana de Curitiba? Nos anos 70, foram criadas 9 regiões metropolitanas no Brasil, por lei federal, dentre elas a região metropolitana de Curitiba, que inicialmente era composta por 14 municípios. E a própria lei federal obrigava a constituição de uma autarquia ou de um órgão estadual que pudesse fazer a gestão da região metropolitana, em particular das funções públicas de interesse comum a todos os municípios que compõem a região metropolitana. Então nós trabalhamos com essa coordenação das funções públicas de interesse comum, como também com o planejamento desta região como um todo, olhando então o conjunto de municípios. Para dar um exemplo de função pública de interesse comum, basta olharmos o transporte coletivo da região metropolitana. Então, junto com os demais municípios, nós fazemos uma gestão integrada e talvez o melhor exemplo seja a rede integrada de transporte, que está aí, né, na mídia volta e meia. Ok. Eu gostaria também que o senhor comentasse, já como presidente dessa autarquia que abrange a Grande Curitiba, o governo estadual vem fazendo investimento na infraestrutura, calçamentos, calçadas, enfim, tem alguma coisa a comentar sobre esse assunto? Temos. A Comec vem participando pesadamente com as obras complementares a Curitiba voltadas para a infraestrutura de mobilidade urbana visando a Copa do Mundo. Mas antes de mais nada, esclarecemos que essas obras elas já eram previstas no Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Curitiba, ou seja, diretrizes metropolitanas. Então a Copa veio a calhar para que antecipássemos obras já previstas e fundamentais aí para a nossa mobilidade. Então nós estamos, por exemplo, fazendo obras dentro do município de São José dos Pinhais, relativas à Avenida das Torres, a Marechal Floriano, complementarmente às obras que já estão em andamento também em Curitiba, mas que vão criar determinados corredores de fluxo viário, de fluxo de transporte, enfim, de mobilidade para dentro de Curitiba para a região metropolitana. Então a Avenida das Torres deve se transformar justamente numa via muito interessante, expressa, com poucos sinaleiros e várias passagens em desnível, ou seja, trincheiras, e com isso a gente vai reduzir o tempo de trânsito entre as duas cidades. Marechal Floriano da mesma forma, inclusive a gente pretende levar a canaleta até o terminal central de São José dos Pinhais e fazer uma integração do transporte público da rede integrada pela canaleta na Marechal Floriano, que em São José chama-se Avenida das Américas, e com isso otimizar a integração metropolitana. E outras obras de vias de integração entre Colombo, Curitiba, Pinhais, Curitiba, e um sistema de monitoramento também de mobilidade, que é o chamado SIM, nesses municípios conurbados, ou seja, vizinhos a Curitiba. Então, é um conjunto de investimentos pesados em infraestrutura. Presidente, essa autarquia que o senhor preside, ela tem apoio e parcerias com empresas que fazem parte do governo estadual, como Copel e Sanepar? Não tenha dúvida. Nós trabalhamos no processo de planejamento, em particular, do desenvolvimento dessa região metropolitana, muito próximo dessas empresas estatais, Copel e Sanepar. Nós temos uma preocupação muito grande com a preservação dos mananciais hídricos que compõem aí o abastecimento da região metropolitana. Então, a questão de uso e ocupação do solo, que também passa pelo nosso processo de planejamento dentro da Comec, inclusive na forma de anuência prévia, um loteador, por exemplo, quer criar um loteamento, propõe um projeto, nós dentro da Comec anuímos previamente a este projeto antes do seu licenciamento final por parte do IAP ou da prefeitura que esse empreendimento irá ocorrer. Então, dentro desse contexto, preocupado com os mananciais da região metropolitana, nós decidimos em conjuntamente o tipo de densidade que é possível, a forma de infraestrutura e que tipo de infraestrutura de saneamento é necessário nesses loteamentos. E, portanto, a Sanepar é muito próxima, né? E aí pauta-se também todo o investimento da Sanepar nesse processo de planejamento. Da Copel, da mesma forma, a energia é uma infraestrutura básica do cidadão
e a Copel também é pautada por todo esse processo de planejamento da região metropolitana. Então somos muito próximos. Presidente, a gente tem ouvido muito na mídia que o PAC tem trazido muitos recursos para Curitiba, e desses recursos, quais as obras que já foram feitas e o que não foi feito? Pois então, as obras da Copa, elas estão enquadradas no Programa Pró-Transporte PAC da Mobilidade. Então, eu já até abordei, né, esse conjunto de obras. Nós temos outras obras que outras empresas setoriais ou estatais do governo do estado estão tocando. Por exemplo, a Coapar, no processo da Minha Casa Minha Vida, ou o PAC da Habitação, ela também tem uma proximidade muito grande com o processo de planejamento que a Comec desenvolve, então também é pautado o investimento do PAC, né, da habitação dentro desse processo de planejamento. Adicionalmente, a Comec ainda tem um outro PAC, que a gente chama PAC Drenagem. Nós estamos aí nesse momento, é um dinheiro a fundo perdido, inclusive, do Ministério das Cidades, desenvolvendo projetos de parque, visando o controle de cheias e o lazer da população metropolitana. Então, estamos desenvolvendo estudos e projetos nesse sentido, no município de Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Araucária, muito mais na bacia do Alto Iguaçu, com esse intuito de controle de cheias. Aliás, a gente está vivendo um momento de muita precipitação pluviométrica, de muita chuva. Eu acho que é um tema bem interessante e a gente está aí praticamente finalizando nos próximos meses todos esses projetos. Presidente, seria importante também, já que a Comec ela lida com o transporte metropolitano, que o senhor comentasse um pouco a respeito disso para a gente discutir alguma coisa sobre esse assunto. Pois então, nós hoje temos a rede integrada de transporte que, de fato, virou notícia, inclusive, por conta aí da tarifa que baixou a partir do dia 1º agora. Na realidade, nós temos o Sistema Metropolitano de Transporte. A Comec é responsável por essa gestão, pelo planejamento dessa função pública de interesse comum, como eu frisei anteriormente. E a rede integrada, hoje ela atende 14, hoje não, já há quase 20 anos, atende 14 municípios, Curitiba e mais 13 municípios. Então, eu acho que é uma rede que trouxe um ganho social muito importante para a população metropolitana, tirou ônibus que entravam dentro de Curitiba a partir do momento que eu faço uma integração física, né, uma integração física e tarifária, né? Então, ônibus deixam de circular dentro de Curitiba e fazem integração em terminais de ponta, em terminais na periferia de Curitiba. Então, há um ganho gigantesco com tudo isso para a cidade de Curitiba, como também para os demais municípios integrados. A gente vem trabalhando no sentido de constituir maior qualidade, preço justo da tarifa. É uma discussão muito próxima com a URBS, nós mantemos um convênio com a URBS, até no intuito de subsidiar parte desta tarifa. O governador Beto Richa autorizou, inclusive, e assinou um convênio recentemente nesse sentido. E, além disso, para baratear a tarifa, o governador Beto Richa também autorizou a desoneração do ICMS sobre os combustíveis, que atendem exatamente à rede integrada e aos municípios da região metropolitana com mais de 140 mil habitantes. Nós também trabalhamos com a não integrada, ou seja, aquelas linhas de natureza metropolitana, ligando 2, 3 ou mais municípios, e que não fazem parte da RIT. Muitas vezes alguns municípios têm uma esperança de integrar o seu sistema, uma ou outra linha, né? Mas eu quero lembrar que distâncias representam custos, né? E muitas vezes esses municípios mais distantes possuem justamente linhas não integradas, que têm tarifas diferenciadas e a maior, né, na maioria dos casos. E também gerenciamos essas linhas e também buscamos a tarifa mais módica, mais baixa nesse sentido. Presidente Gil Polidoro, a gente ouve por parte da Prefeitura que esse transporte interligado com a região metropolitana, que a Prefeitura acaba bancando parte dessas passagens. Isso é verdade? E se ela banca, qual o percentual? É uma discussão que está, digamos assim, na pauta do momento, né? Quanto que representa o sistema urbano, que está integrado ao sistema metropolitano, dentro da rede integrada de transporte,
E a Prefeitura de Curitiba, através da URBS, coloca de que se há algum tipo de subsídio, esse subsídio é dado pela própria Prefeitura de Curitiba, porque as suas linhas dentro de Curitiba seriam superavitárias. Essa é uma discussão que a gente precisa calibrar melhor tecnicamente, né? A gente vem trabalhando no sentido de constituir uma pesquisa de origem e destino para saber efetivamente quanto de passageiro é metropolitano, quanto de passageiro é urbano, ou seja, curitibano, dentro desse contexto todo, que transporta aí um pouco mais de 50 milhões de passageiros no mês, né? E, além disso, outros atributos ou outros elementos técnicos se incorporam a essa discussão. Aí sim, creio que nós teremos uma visão mais realista e não os dados que vêm, de momento, exclusivamente por parte da Prefeitura de Curitiba. É uma discussão de natureza técnica, financeira, que assim que resolvermos isso, realmente teremos uma noção mais fidedigna do sistema. Isso aí é interessante a todo cidadão que utiliza o sistema de transporte coletivo, e a gente espera que realmente essa janela se abra para a população com a própria CPI que está ocorrendo na Câmara Municipal de Curitiba, porque segundo o que eu ouvi do próprio presidente dessa CPI, é que quem ganha muito são os empresários. Então acho que é importante socializar para que a população tenha um transporte digno, um transporte de qualidade e um transporte que possa ir e vir com toda a tranquilidade, sem preocupação daquele aperto que acontece no dia a dia. Presidente, eu gostaria também que o senhor tecesse algum comentário. Na sua visão, o que é necessário de investimento para melhorar esse transporte metropolitano? Eu tenho a impressão que o transporte ele carece não só de investimento na questão de qualidade, mas também de infraestrutura. Eu particularmente não sou um técnico de carreira da própria Comec, e desde quando entrei na Comec, uma das discussões é como desonerar a tarifa sem comprometer a qualidade do sistema. E a gente tem percebido, e em particular nos últimos 3 anos, que a contribuição do governo federal é muito tímida ainda. Evidentemente, nós tivemos um avanço com a desoneração do PIS/COFINS sobre a folha de pagamento. No entanto, nós temos outros tributos que são federais que poderiam incidir sobre peças, chassis, enfim, carrocerias, que poderia, a exemplo do que aconteceu no passado muito recente, beneficiar a indústria que não é a do automóvel, né? A partir do momento que a gente retira o piso do automóvel, nós colocamos muito mais gente circulando de carro nas cidades e menos gente circulando de ônibus. Com isso, rebate na modicidade da tarifa sem comprometer qualidade. A outra infraestrutura que eu acho que devemos ter é a infraestrutura que permita que o sistema de transporte circule de maneira adequada, que o passageiro possa fazer acesso ao ônibus abrigado ou num terminal digno. Então, tudo isso nós vamos buscar nos próximos meses aí, insistentemente, mas é uma discussão interessante que nós já temos historicamente dentro da Comec internalizado, como eu falei, dentro do processo de planejamento. Ok, acabamos de entrevistar o presidente da Comec e tenho certeza de levar alguma informação que irá contribuir para o esclarecimento da nossa população, da nossa gente. Obrigado, presidente. Eu é que estaremos agradeço. sempre à disposição. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês.